Olá, professores! Eu sou a Fátima, pedagoga. E hoje eu vou falar para vocês, atendendo a algumas solicitações sobre o Dia do Livro. E dia 18 agora comemora-se o Dia Nacional do Livro Infanto Juvenil. E as crianças, elas, nesse dia, assim, é interessante que a gente entenda o porquê que se comemora o Dia Nacional do Livro Infanto Juvenil. Porque é importante a gente perceber o seguinte: tem criança que vai chegar perto de você e vai falar assim, mas por que hoje é dia do livro, tia? Outros vão falar assim, mas por que hoje está falando tanto de Monteiro Lobato? Ou por que hoje está falando da Emília? Porque, de repente, a maioria das crianças tem a referência a Emília, ou o Visconde de Sabugosa, ou então a Dona Benta, os personagens de Monteiro Lobato. Então, o mais interessante que eu penso é você colocar para as crianças o porquê se comemora o Dia Nacional do Livro Infanto Juvenil, não é? Porque, na verdade, a gente precisa entender o porquê que a gente faz isso. Por que existe essa data comemorativa? Por que essa data vem trazer de interessante para que a gente vai trabalhar, ou que a gente venha trazer à tona, ou nas discussões da rodinha de conversa, ou da roda de conversa na escola, que seja na educação infantil, ou nos anos iniciais do ensino fundamental? Por que a gente traz esse assunto, não é, para dentro da escola? Por que a escola comemora esse dia 18 como Dia Nacional do Livro Infanto Juvenil? Muito mais importante do que levar uma atividade lá para você colorir a Emília, colorir o Visconde, ou pintar, ou fazer, ou acontecer, porque isso aí vai ser interessante, sim. Mas é muito mais interessante, ou muito mais importante, a criança entender o porquê que acontece isso, não é? E eu gosto muito de levar como uma história, ainda que eu invente a história. Porque as crianças precisam entender que as histórias existem, é porque alguém pensou, alguém fez, alguém inventou, alguém criou aquela história. Não que eu seja contadora de história, mas eu gosto de inventar alguma historinha, não é? No caso das crianças de educação infantil, pode pensar numa história para chegar no Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato, ele não vive mais entre nós. Então, trazer o Monteiro Lobato para dentro da sala de uma forma onde as crianças possam dialogar ou estabelecer uma relação com o Monteiro Lobato através da sua obra, que a sua obra é imortal. Então, que tal você pensar assim, no autor, que ele escrevia, um escritor que escrevia tantas histórias lindas, mas escrevia para muitas pessoas. Um dia ele percebeu que as crianças não tinham histórias que contavam, que falavam sobre os costumes, né? Os hábitos, os costumes, as lendas brasileiras, as lendas nacionais, as nossas histórias, os nossos costumes, o povo brasileiro, né? Então, esse escritor, pensando nisso, ele começou a escrever as histórias para as crianças, direcionadas às crianças, falando das crianças, né? Dos sonhos, das fantasias, das imaginações que as crianças têm. Foi aí que ele pensou nos personagens que hoje as crianças conhecem. Ele escreveu sua primeira obra, que é a história do Narizinho, não é? Ele escreveu, inclusive, ele escreveu a sua primeira obra, eu até anotei para não esquecer, que foi Narizinho Arrebitado, e foi publicado em 1920. E ele também escreveu outras obras que a gente vai conhecer. E aí a gente conheceu, através até mesmo da TV, que
se popularizou ainda mais a sua obra quando apresentou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E você pode trazer isso, professor, para a sala de aula de forma bem lúdica. De repente você pode contar a história dele pensando nas crianças, ele imaginando as crianças, de forma que você vai trazer o autor para a sala de aula. Depois que você apresenta o autor, aí você traz a obra dele. Ao trazer a obra dele, as crianças vão ficar encantadas. Primeiro porque ela vai entender que a história do Narizinho, ou a história da Emília, a história do Visconde de Sabugosa, da Cuca, tudo que são lendas e que sejam os costumes. Quando eu falar de Dona Benta, o bolinho de chuva, olha, você pode levar isso para a sala de aula, até mesmo você trabalhar a partir de educação infantil, o ensino fundamental, você vai trabalhar receitas, você vai trabalhar os gêneros textuais, né? Você vai trabalhar a receita do bolinho de chuva que a Dona Benta fazia, você vai trabalhar o conto, a lenda, as lendas, né? Vai trabalhar os hábitos e os costumes de fazenda, porque os personagens viviam na fazenda, e então o que acontecia naquela fazenda, né? Então as lendas que surgiam ali dentro. Então quanta coisa, professor, você pode trabalhar nesse dia, ou inclusive nesse dia mesmo, você prepara o seu material de forma que você vai levar o Monteiro Lobato para a sala de aula. E a partir desse dia, você vai introduzir para as crianças a leitura. Mas de forma que as crianças percebam que essa leitura não é uma leitura obrigatória, mas sim uma leitura prazerosa. Porque o Monteiro Lobato, ele fez a sua obra para a criança aprender e brincar. Se você analisar bem, a criança brinca e aprende. É uma literatura para didática. Então você pode levar isso para a sala de aula de uma forma lúdica, e as crianças vão primeiro ter o contato com o autor e entender o porquê. Na verdade, justamente porque o Monteiro Lobato pensou nas crianças, não é? Essa data do dia 18 de abril é a data do aniversário dele. E aí, em 2002, instituiu-se uma lei que definia que esse dia seria comemorado o Dia do Livro Nacional, o Dia Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Então, olha como é importante, antes de você levar a obra, você levar o autor para a sala de aula, mas de uma forma dinâmica, lúdica e viva. Por que viva? Você vai trazer essa percepção do autor para dentro da sala de aula. E a partir daí as crianças vão entender que a obra de Monteiro Lobato, os livros dele, as histórias, são escritas por eles do mesmo jeito que também podem ser escritas. Obras, as crianças também podem escrever. Elas podem imaginar, elas podem sonhar, elas podem inventar histórias. E de repente, a partir daí você pode... Porque tem uma coisa que eu quero pontuar. Às vezes a gente faz uma sacola de uma mala viajante, ou uma sacola viajante, não importa que o nome que você dê, mas não faz uma introdução bacana. Olha aí um dia legal para você introduzir esse momento de levar ou a mala viajante, ou a sacola viajante. Uma vez por semana essa criança leva um livro de história para casa, lê o livro e traz o livro, e vai fazendo troca. Mas não começa exigindo que ela escreva lá, o nome do autor, o nome de quem ilustrou. Não, primeiro ela leia e traga o livro. Faça rodinha com as crianças e pergunte quem gostaria de partilhar, de contar a história do livro que leu, de uma forma que a criança não seja obrigada, porque tem criança que não vai ler,
Mas a partir do momento em que a gente começa a conversar sobre a história e trazer o encantamento dessa história para a sala de aula, as outras crianças que ainda não leram, devagar elas vão percebendo isso e vão ver que elas não são, a leitura não é uma coisa obrigatória, mas sim uma prazerosa para adquirir esse hábito de leitura, ok? Bem, eu estou aqui preparando uma sequência, né? Não vou dizer sequência, mas um material para disponibilizar no meu canal para os professores. E vou colocar lá, vai ter um custo, vai mínimo, mas com sugestões para você poder trabalhar com as crianças e incentivar as crianças à leitura sem precisar de ficar com essa cobrança, tá? E também analisar, as crianças identificarem os gêneros textuais a partir da obra de Monteiro Lobato, ok? Então, desde já eu quero agradecer a sua atenção, agradecer a você que está comentando, continue colocando seu joinha se você gostou. Se você não gostou, você pode colocar o seu sinal de que você não gostou, porque eu preciso melhorar, não é? E outra coisa, eu quero pedir a você que está chegando pela primeira vez, inscreva no canal, tá? Eu preciso que você inscreva no canal, porque eu preciso chegar pelo menos aos 4.000 seguidores, tá? Então, desde já eu lhe agradeço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.